Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no canal do Esporte por Esporte. Para quem não conhece o nosso canal, o canal do Esporte por Esporte é um canal de YouTube, de um programa de televisão, né, que está há 28 anos no ar, ininterruptamente na Baixada Santista, no litoral de São Paulo, no Brasil. Eu, para quem não me conhece, sou o Leonardo Fontes, estarei hoje aqui com o Volney Lima para fazer uma entrevista muito legal com o Luiz Davantel, que é CFO, né, do grupo W Torre. A gente vai falar muito sobre uma possível construção do novo estádio do Santos Futebol Clube. Vou colocar possível, né, porque durante esse papo aí a gente vai acabar descobrindo em que pé está essa negociação hoje entre o Santos e a W Torre por esse novo estádio de futebol.Lembrando a você que deve se inscrever no nosso canal para receber sempre o aviso das nossas lives, do nosso programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira, das 23 à meia-noite e meia, ao vivo para toda a Baixada Santista na televisão e ao vivo para todo mundo no nosso YouTube. Então, você vai lá, inscreva, dá o seu like, deixe nos seus comentários alguma sugestão, alguém que você queira que a gente entreviste aqui no nosso canal, que iremos, com certeza, levar isso em consideração. Participe conosco, tá bom? Volney Lima, boa tarde, tudo bem, Volney? Boa tarde, Léo, boa tarde a todos. E realmente é muito legal ter essa oportunidade de esclarecer aí bastante coisa com o Luiz, né? A gente percebe que o torcedor do Santos, sempre que se toca no assunto da construção de um novo estádio, fica ali muito ansioso em relação a isso. Luiz Davantel, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Leonardo, Volney, prazer em conhecê-los, prazer estar aqui com vocês no programa, é uma satisfação grande estar falando não só com vocês, mas com toda uma nação, né? Imagino que é uma nação grande aí que acompanha o trabalho de vocês, então obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, vamos começar pelo começo, né, Luiz? Que pé que está essa negociação entre a W Torre Legal. E o Santos? Bom, Leonardo, assim, a gente teve um trabalho bastante intenso nos anos de final de 19 e 20 inteiro, né? Que culminou mais para o final no último trimestre do ano com uma aprovação pelo Conselho, né, Deliberativo do Santos para a gente avançar na modelagem tanto na parte arquitetônica, engenharia, modelo de negócio, enfim, criar um modelo definitivo do que vai ser a nova Arena do Santos, né? Então, hoje, especificamente, a gente, óbvio, vocês com certeza sabem, inclusive até tanto melhor do que eu, que com toda a questão da eleição da nova diretoria, da presidência, né, com a entrada dos novos membros também do Conselho de Gestão que o Santos implementa, que é bastante interessante, o trabalho ele teve uma acomodação. Em que sentido? De que todas as pessoas que estão agora mandatários, né, nos diversos cargos e responsabilidades se inteirassem de tudo que foi feito e interagissem, porque de verdade a gente estava num momento que não estava nada definido. Foi feito um bom trabalho, bom trabalho quando eu digo assim, com bastante substância técnica, ou seja, as imagens que hoje existem, o projeto que hoje existe, são reais, são factíveis, até melhor do que reais, eles são possíveis de serem executados, porque sempre tem um pouco daquela dúvida, será que o que a gente está vendo é de verdade o que vai acontecer? Né? Toda a fase do projeto de start, sempre tem aquele, todo mundo quer ver uma imagem, todo mundo quer ver um vídeo, todo mundo quer ver alguma coisa, mas sempre fica a dúvida, será que vai ser isso tudo mesmo? Então, o que a gente pode garantir, com certeza absoluta, que tudo que foi apresentado, né, previamente àquela reunião do Conselho e depois, que acabou também chegando na mão das empresas, das pessoas como vocês que trabalham na mídia, primeiro, é factível do ponto de vista arquitetônico, é factível do ponto de vista de engenharia. Então, agora a gente precisa ver se aquilo realmente é o que o clube deseja, porque, obviamente, no final do dia, a gente nunca pode esquecer que aquilo que se pretende fazer é edificar, construir e gerir esta arena por um determinado período. A arena essa que sempre será do Santos, nunca deixará de ser do Santos. Ela vai ser gerida, ela vai ser implementada por nós, né, por um período,
e depois vai voltar para o Santos. E lá na frente, depois de X anos, se o Santos decidir mais uma vez fazer um edital para que a iniciativa privada, não futebolística, obviamente, queira administrar, aí é uma nova rodada. Mas a arena essa sempre será do clube. Portanto, é importante que esse projeto que hoje exista e que era a fase que se pretendia, tá, seja, antes de qualquer coisa, ratificada pelo próprio clube, né? No sentido de olhar se tudo aquilo que está pensado, planejado, tanto do ponto de vista de CAPEX, tanto do ponto de vista de operação, né, da arena multiuso, principalmente como ela conversa com o mundo do futebol, que é o mais importante, se está ok. Partindo do pressuposto, estando ok, aí a gente passa para o segundo momento, que é a equação financeira. O que é esse CAPEX, o que essa operação toda significa do ponto de vista de custos, de receitas, para criar esse equilíbrio econômico que é necessário para se pôr em pé um projeto como esse. Então, nós estamos exatamente nesse momento de detalhar muito a parte arquitetônica e de operação. Em paralelo, não é que uma coisa acontece, depois que acaba, começa a outra. As múltiplas disciplinas vão acontecendo simultaneamente, tá? Mas, em paralelo, também, um pouquinho atrás, porque também não dá para fechar toda a questão financeira, porque se você mudar alguma coisa no projeto, obviamente vai impactar no financeiro. Mas, em paralelo, também já trabalha na questão do modelo de negócio, os números, percentuais de receita e tudo mais. Então, eu diria que o projeto está um pouquinho atrasado, mas o motivo do atraso é 100% pandemia, tá, gente? Não é outra coisa. Porque, infelizmente, a gente até brincava antes de entrar no ar um pouco, né, dessa questão, uma reunião via vídeo, né, ela não é exatamente o melhor veículo para se fazer, por exemplo, uma reunião de trabalho de projeto, né? E, infelizmente, como a questão da pandemia está mais complexa e, infelizmente, essa locomoção das nossas equipes para a Baixada, os técnicos do Santos virem para os nossos escritórios aqui em São Paulo, não está tão fluido, então o trabalho está sendo feito um pouquinho mais lento do que a gente gostaria. Luiz, se você colocasse um percentual aí, o negócio está mais ou menos em 40%, 50%, 60% para fechar, mais ou menos quanto? Uns 70%. 70%? Pô, é uma margem boa, né, Vone? É uma margem excelente, eu diria. Até porque, Luiz, eu cubro o Santos profissionalmente há 22 anos. Faz tanto tempo que eu tinha cabelo na época. E nesse período todo, várias vezes eu participei de projeto, reunião na prefeitura, e não só eu como jornalista, como torcedor, a empolgação é enorme, né? Porque é muito bacana, nós que acompanhamos profissionalmente, ter um estádio digno do momento que é o Santos, da grandeza do Santos. A Vila Belmiro, ela ficou ultrapassada, ela não perdeu seu glamour, seu charme e seu valor, mas a questão física como estádio, sim, está ultrapassado. E chegou um ponto que o torcedor e os profissionais da imprensa se desiludiram, e dessa vez, justamente, está tendo aí uma confiança muito grande, até pelo fato de um rival, no caso o Palmeiras, ter já com a mesma empresa algo similar e que acabou, no final das contas, sendo um sucesso. Eu queria saber a questão, mesmo com o falecimento, né, do Walter Torre, que, lamentavelmente, naquele primeiro momento acabou tendo uma preocupação muito grande. Ou seja, independente, né, do passamento dele ser um grande santista e tudo mais, o negócio segue normalmente. Eu queria saber, entre as partes, você falou sobre a W Torre, sobre o Santos, e a questão prefeitura. Todo esse projeto está sendo contemplado de uma forma que vai acontecer desapropriação, vai ter intervenção na via pública. O Santos e a W Torre dependem muito da prefeitura para esse projeto, ou é independente disso? Não, então, a gente teve a preocupação, até mesmo antes de levar o projeto para votação no Conselho, na época, fazer algumas reuniões com a prefeitura, na época o prefeito era o Paulo, né? E ter uma grande preocupação de falar o seguinte, olha, e foi muito bacana, porque nós, que somos empreendedores imobiliários, sempre temos a preocupação de entender a dinâmica do ente público onde a gente vai empreender.
né? Quais são os impactos, quais são as dificuldades, quais são as dores que o projeto vai trazer. O projeto, depois de pronto, é um espetáculo, todo mundo vai adorar, mas até chegar lá, são as dores do parto, não tem muito como fugir, né? Você tem que passar no período todo de construção e é complexo. Então, a gente, quando foi procurar a prefeitura, foi até engraçado, porque o primeiro diálogo que inclusive eu pessoalmente que tive com o prefeito na época, e a preocupação dele foi a seguinte, ele foi muito explícito: Davantel, vocês querem mesmo fazer? É de verdade? Eu falei, com certeza absoluta queremos, é de verdade, a gente gosta por demais do produto, gosta por demais do projeto, a gente entende a importância, futebolisticamente nem precisamos, né, nem gastar 5 minutos para falar, né, no negócio, nem 1 minuto precisa. Sim, mas, independente da grandiosidade do tema do futebol, por se tratar do Santos, a gente gosta muito da ideia de pegar um local que foi um ícone, foi um marco para o futebol mundial, né, que é a Vila, que, diferentemente, é o único lugar que nasceu um Pelé, não vai ter outro, né? Nunca mais vai ter outro. Então, a gente poder fazer parte dessa história, reformar essa história, fazer com que essa história entre no mundo moderno, novo, adequado, que traga o conforto para o torcedor, que traga o conforto para os profissionais, que traga uma experiência diferente, a gente fazer parte disso, agregado à cidade, que a gente gosta muito, a gente entende como um potencial de entretenimento. A cidade de Santos ser um player fantástico, né? Então, a gente tem todo o comprometimento de fazer esse projeto acontecer. Quando a gente deu essa devolutiva, a prefeitura, por sua vez, colocou exatamente a mesma coisa. Esse não é um projeto do Santos Futebol Clube, isso é um projeto da cidade, da população de Santos. Obviamente, abraçado, vestido no uniforme do Santos, na estrutura societária do clube e tudo mais, mas é importante para a cidade. Então, tudo aquilo que a gente apresentou, a primeira preocupação foi a seguinte: olha, estamos pensando propor algo que não dê para fazer, que tem algum impedimento do ponto de vista logístico, do ponto de vista urbanístico, do ponto de vista, né? Porque se tiver, a gente já, né, levanta a mão, levanta o sinal vermelho e a gente repensa. Então, a gente teve sim esta preocupação. Obviamente, o que acontece? Um projeto de uma arena multiuso, ela traz algumas coisas que são óbvias para todo mundo, né? Assim, putz, um conforto maior, no caso, uma visibilidade, poder, como que a gente pensa para receber vários empreendimentos, né, de uma forma que flua tudo bem, mas tem outras coisas que são menores, mas são quase tão importantes para virar um sucesso o empreendimento. E eu cito uma, por exemplo, de várias, a questão de como você entra e como você sai dos espetáculos. Então, hoje, a gente sabe que a dinâmica do futebol, vocês cobrem futebol, vocês devem gostar de futebol, sabe que a dinâmica do futebol é peculiar. Cada casa tem um pouco da sua história, né? O torcedor vai criando seus hábitos, seus costumes, muitas vezes até mesmo as suas superstições, que fazem com que a dinâmica antes do jogo é uma coisa, depois do jogo também. Mas uma coisa que é fundamental é você ter um lugar fluido. Por exemplo, eu comentava isso para um player do setor financeiro, explicando, por exemplo, que a gente consegue esvaziar um show de 50 mil pessoas no Allianz Parque em 7 minutos. Em 7 minutos, o gramado já está sendo descoberto. A gente faz uma proteção e a gente tem vários filmes disso daqui. Então, por quê? Porque foi todo ele pensado, né, na locomoção interna e externa, que faça com que essa experiência de, eu tive um espetáculo fantástico, mas eu quero ir embora para casa, eu estou cansado, tal, não quero ficar lá, apertado, tendo dificuldade, demorar. Então, tudo isso é pensado. Por que eu estou comentando isso com vocês? Porque a gente tem o projeto e agora a gente vai afinar, né?
o mais importante para vocês entenderem é o seguinte: o tamanho do estádio, a capacidade do estádio, a projeção do estádio, que é uma projeção que avança, né? Ele está suspendendo todo o estádio vai começar a partir de um nível do terceiro ou quarto andar, que seria um prédio, por exemplo, né? Toda essa parte de baixo foi pensada para dar fluidez, para dar velocidade de entrada e saída de pessoas a pé, ou pessoas com aplicativos, ou pessoas de carro, para as quase 1.000 vagas de estacionamento que vão ter dentro da arena. Então, tudo isso é possível, cabe, e a prefeitura conheceu. Ah, mas será que pode ser feito? E sem precisar de obras no entorno, Luiz? Então, pode ser feito alguma coisa para melhorar? Sim, agora nesta fase que nós vamos entrar, tá, Leandro? Então, assim, o que eu diria é o seguinte: o mais importante foi a gente ver o seguinte: existe a potencialidade de fazer? Porque se não existisse, eu ia falar, vai ter que ter um processo, por exemplo, de desapropriação de uma quadra inteira, alguma coisa assim que traz um componente de risco econômico, político, muito grande. Então, não é o caso. Melhorias podem ser feitas? Pode. Melhorias de tráfego, melhorias de entorno, do contorno, né? Podem ser feitas e elas são feitas. Será que precisa alguma coisa mais definitiva ou provisória? Por exemplo, vou citar o exemplo da arena que nós hoje fazemos a gestão. Sim. Em dias de jogos, por exemplo, a gente tem toda uma mudança no sistema de tráfego no entorno todo do Allianz, que é diferente no dia de show. Por quê? Porque o público é outro. A dinâmica do torcedor para o espectador que vai no show é totalmente diferente. Também tem a questão da torcida oposta e tudo mais, né? Então, visitante, melhor. Então, isso, a gente faz toda uma mexida no viário todo, que do ponto de vista técnico é suficiente. Então, talvez alguma melhoria seja feita. Pode-se pensar num bulevar, pode-se pensar, né, evitando ter tráfego de carros de forma permanente. Tudo isso vai ser discutido, mas a gente, antes de chegar nesta fase com a prefeitura, a gente tem que fechar com o clube o projeto. Daí, nós vamos, junto com o clube, à prefeitura, e falar: o projeto ótimo é esse. Ele encaixa perfeitamente? Alguma melhoria cabe? Como nós fazemos isso? Como construímos isso a quatro mãos? Mas o mais importante é que o que está lá hoje, pensado, do ponto de vista toda a dinâmica interna do complexo e externa, ela é viável. Obviamente, em dias de jogos, vai ter uma modificação de mãos, de vias, de bloqueios e tudo mais, tá? Mas não precisaria. Mas se puder melhorar, nós vamos procurar isso, o Santos com certeza vai querer, e eu também acho que a prefeitura também vai querer. Quanto mais sucesso esse empreendimento tiver, não vai ser só bom para o Santos Futebol Clube, vai ser bom para a cidade como um todo, né? A cidade de Santos merece, não é só o Santos que merece, não é só o torcedor do Santos, né? Uma cidade tão importante, tão agradável, tão vocacionada, né, para entretenimento, merece um asset, um ativo como esse, né? Para receber shows, para receber eventos diferentes de esporte, a não ser o futebol, para ter um lugar onde que a população vai frequentar os dias da semana, todos eles, independente de ter um jogo, ter um show. Então, todo um bulevar que vai ser criado dentro do próprio estádio, dentro do próprio rooftop da arena, que é um projeto que é fantástico. Então, isso tudo vai com certeza, ser um presente para a cidade. Então, a prefeitura, imagino que também vai pensar como que a gente pode tornar isso daí o melhor presente para a cidade e consequentemente, para a população como um todo. Ô Luiz, no melhor cenário, o torcedor gosta muito disso, né? Não vamos cravar nada aqui, mas no melhor cenário, essas obras poderiam começar quando? No melhor cenário, assim. Eu acho que o melhor cenário começaria no final do ano, começo de 2022. Tá? Tem muita coisa para discutir, né? Tem muita coisa para acertar, né? A gente precisa aí, não tem como fugir disso, mas o pessoal tem que ter um pouco de paciência, porque assim, a gente vai fazer uma coisa de longo prazo. A gente, o ter um pouco de paciência, ter um pouco de calma nessa hora é ganhar tempo. Obviamente, assim, modéstia à parte, a gente conhece bem
o tema de uma estrutura, de uma obra. A gente aprendeu muita coisa, muita coisa. Quando começou o projeto do Allianz Parque junto ao Palmeiras, eu tive a oportunidade de estar encabeçando o projeto naquela época. A gente correu o mundo inteiro para ver o que tinha de mais parecido com a nossa realidade, né? A gente vinha de Eurocopa em Portugal, a Copa do Mundo na Coreia e no Japão, a preparação para a Copa da Alemanha, que foi logo na sequência da nossa assinatura. A gente assinou no finalzinho de 2007, começamos o projeto para valer em 2009, estava muito perto da Copa da Alemanha, e a gente percebeu que muitas das coisas que tinham lá fora não eram aplicáveis à nossa realidade. Seja pelo modelo de negócio que nós queríamos fazer, seja pela questão até econômica do próprio país, né? O que se assemelhava um pouco mais era Portugal, pela questão da questão econômica que se visitava, e a gente pegou muitas ideias, né? Olhamos muitas coisas do ponto de vista de engenharia, de projeto, e depois a gente foi pegar e tivemos uma parceria com a EG, que é uma grande operadora mundial de arenas. E, pasmem, assim, a dinâmica do Brasil, até para eles, foi um negócio que não vingou. Tanto é que a gente acabou, depois de alguns anos, assumindo por completo. Porque, assim, a nossa realidade é diferente. E mesmo tudo pensado, né, Luiz? Por exemplo, teve a questão da entrada do time do Palmeiras, que teve que ser modificada, né? Foi projetada para ser na Rua Turiaçu, né? Que hoje e teve que modificar, né? Por questão do choque, porque assim, e você vê que tem uma dinâmica toda, e foi projetado e é fantástico, né? Assim, imagina, até a própria... Hoje a gente vai fazer uma obra importante lá, exatamente por conta dessa mudança. O que acontece é o seguinte, hoje a entrada e a saída do edifício de garagem, com 2.500 vagas de garagem que tem, ela acontece pela rua Padre Antônio, pela praça Padre Antônio Machado, ali e tal, e é onde tem a torcida do time visitante. E é onde tem a saída da torcida organizada. Então, a gente tem que esperar, as pessoas que vão de carro, tem que esperar 30 minutos no mínimo para sair. Que tem que esperar sair a torcida organizada e tal. Então, assim, isso não é uma experiência bacana. Né? Não é, por exemplo, para show a gente já não tem essa preocupação. Então, mas os erros também, os erros na arena os equívocos, né? Assim, o aprendizado. Isso, as imprevisibilidades também são importantes para que o Santos consiga, para que vocês consigam fazer um projeto muito melhor para o Santos, né? O Vone, quer fazer mais uma pergunta? Sim, queria saber a seguinte questão, né? A gente sabe que, como você falou, precisa determinar tudo ainda, né? Então, tem esses detalhes ainda que estão em abertos. A partir do momento que começar, quanto tempo de obra, né? A Vila Belmiro será colocada totalmente abaixo, queria saber isso também, né? Você vai começar do zero, demole, ou vai aproveitar algo? Então, eu queria que você deixasse isso claro. Quanto tempo e quanto tempo passa a ser administrado pelo Santos, porque, salvo engano, enquanto for administrado pela W Torre, a manutenção também é por conta da W Torre, o que dá tempo ao Santos de se programar para isso, para ter condição depois de arcar, obviamente, que todo grande é que nem uma casa, se você tem uma casinha pequena, é uma manutenção. Se tu começa a ter uma casa enorme, gigante, com piscina, com tudo, o teu gasto de manutenção é muito maior. Então, eu queria que você deixasse claro essas questões que o torcedor também se importa muito. Tá, então vamos lá. Primeiro, vou começar pela segunda pergunta, porque daí já engatilha melhor na explicação da primeira. Tem que pôr para baixo. Infelizmente, não dá para aproveitar nada. Né? A própria dinâmica, como eu até expliquei para vocês, o estádio ele vai estar suspenso, ele vai começar no terceiro, quarto nível das edificações. Então, a gente vai ter um primeiro, um segundo e um terceiro andar, com um pouco de dinâmica de uma importante de estacionamentos, né, que precisa ter uma arena de esporte, tem que ter o conforto das pessoas que quiserem e que gostarem, poderem chegar com seus próprios veículos e se acomodar e ter uma super entrada segura, subir um elevador e ir para o seu camarote, para a sua cadeira, enfim, tudo mais. Então, e junto com esses estacionamentos vai ter uma outra dinâmica bem bacana, com bastante serviço, com bastante experiência, para poder fazer um esquenta totalmente diferente para a torcida. Né? Assim, um negócio, algumas surpresas vão aparecer aí ao longo da apresentação do projeto, que eu tenho certeza que a turma toda vai adorar. Mas tem que pôr tudo para baixo, não dá para aproveitar nada. Vem para baixo tudo e se constrói. O prazo de construção, obviamente,
uma vez que a gente consegue ultimar o projeto, a gente consegue cravar melhor. Mas deveria ser um projeto que deveria demorar entre 24 e 30 meses. Né? Hoje em dia, salvo, óbvio, né, gente? Óbvio, hoje a vila já está consolidada, a gente não deveria ter surpresas em questão de solo, né? Mas a gente não fez ainda um trabalho de final de sondagem, até porque a construção que lá hoje existe é uma construção muito antiga. Então, assim, isso daí dá um certo conforto, de a gente não ser surpreendido por um solo... Olha lá, hein, Luiz, tem os prédios tortos da Avenida da Praia, hein? Mas está mais longe, né? Está mais longe. Mas, assim, obviamente, todo esse ensaio que é feito, né, ele acontece num momento pré-fundação, para essas coisas todas, vai ser feito o ensaio. Então, se a gente não tiver nenhuma grande surpresa negativa, que é a grande expectativa, que ela não existe, seria uma surpresa mesmo, tá? Fugiria um pouco do que a gente... até causaria um espanto. A gente imagina que é uma obra entre 24 e 30 meses. Tá? Para isso, de obra, tá, gente? De obra. Então, a gente precisa estar com a situação de projeto aprovado, tudo na prefeitura, para começar. E aí, começa entre demolição, construção e entrega da nova arena de 24 a 30 meses. Ô, Luiz, deixa eu te fazer umas perguntas assim... Rapidinho, não, o tempo que passa para o Santos. Isso, só para complementar. Assim, isso é uma das coisas que a gente está fechando. Provavelmente vai girar em torno dos seus 25 a 35 anos, que é mais ou menos o prazo habitual, pela magnitude dos investimentos e pelo potencial do negócio. Então, mas assim, durante esse período, não só as despesas todas do estádio vão ser mantidas pela W Torre, mas também o Santos vai participar de receitas que vão ser auferidas. O modelo de negócio prevê para o Santos, não só ele tem um upside gigantesco em relação à bilheteria, porque é um estádio que vai ser maior, vai poder tem um reflexo automático impressionante de melhoria no ticket médio do valor do ingresso, que você entrega muito mais. Você tem uma experiência muito melhor. Então, você tem uma forma de reprecificar o evento, né? Mas, além disso, o Santos vai participar das receitas de tudo que acontece na arena, né? De toda a dinâmica dos outros produtos que estão tendo. Então, o meu sonho de consumo, agora eu vou falar um sonho de consumo que eu tenho, é que, ainda que eu acho que eu não vou estar tão nativo assim, mas quando acabar o período de concessão, a minha expectativa é que o Santos, óbvio, vamos imaginar que o mundo continuasse mais ou menos como ele é hoje, né? Mas eu acho que seria um grande negócio para o Santos, ao invés dele assumir a arena para ele, que ele fizesse uma nova rodada, chama a iniciativa privada e fala o seguinte: agora, quem quer administrar pelos próximos 30 anos? Então, e aí vai vir com cheque gordo, porque já está feito, o investimento está lá, né? A arena vai estar sempre atualizadíssima, é obrigação da gestora de nós, da W Torre, mantermos toda a parte da manutenção sempre em dia. Tal. Então, no término da concessão, nós vamos estar entregando um estádio novo, as dependências novas, né? Então, por que eu digo que seria interessante? Eu, como, obviamente, do lado de cá, o gestor do futebol ele tem que se preparar e focar o futebol. Gerir uma arena não tem nada a ver com gerir o futebol, gente. É uma outra coisa totalmente diferente. É um business diferente. É um business que tem especificidades muito, muito claras. Assim, e o futebol é o principal conteúdo. Mas para a arena ser um sucesso, ela não pode ficar só nisso. Então, a gente é abordado e, muito provavelmente, em pouco tempo poderemos ter algumas novidades de arenas que existem no Brasil e que nós estamos negociando para assumir a gestão. Né? Ô, Luiz, porque percebeu-se que o valor... percebeu-se que o valor da gestão não está só no futebol. Isso é importante. Tá? Nós temos só mais 8 minutos, né? Nosso combinado aqui. Deixa eu fazer umas perguntas que o pessoal mandou até torcedores do Santos, né? Primeiro, um projeto ele visa ter grama artificial para que o Santos possa também, assim como o Palmeiras, não perder tempo? Sim. Sim. Sim, porque também é uma tendência, só para comentar,
ela do ponto de vista esportivo, ela não vou nem falar que ela se comprova como importante pelas conquistas, não vou nem falar isso, mas assim, do ponto de vista de desempenho esportivo, dá uma previsibilidade. Se você tem uma segurança. Segundo, do ponto de vista de contusão, existem vários estudos que reduzem muito. Então, com certeza, e provavelmente será o mesmo tipo de grama artificial que foi colocado no Allianz Parque. O Santos ele tem camarotes que são vitalícios, né, com escritura e tudo. Como é que pode ser resolvida essa situação? E também as cadeiras cativas? A gente vai ter que endereçar, tá, Léo? A gente já está sabendo disso, a gente está negociando com o clube, a quantidade de quantos vão ser, aonde vão estar, tem que ser mantido, não tenha dúvida nenhuma, né? Normalmente os projetos eles permitem que seja feito esse tipo de acomodação. Não é um grande problema. Vamos falar, todos os camarotes não podem ser usados. Aí seria difícil. Mas, primeiro, hoje o número existente de camarotes ele é bem inferior ao que vai ter no futuro, né? E mesmo dos que já existem hoje, nem todos são vitalícios, tem alguns. Sim. Mesma coisa em relação às cadeiras. Então, elas vão ser endereçadas para que aquilo que o clube nos solicitar seja atendido. Beleza. E uma outra pergunta. O camarote do Pelé, ele está incluído aí no projeto ou não? Então, você sabe que essa é uma... Tem que estar, né? Não dá para não estar. E aí a gente tem que falar com o Rei para entender como que tem que ser essa casa, que é uma casa super especial, né? Rony, quer fazer mais alguma pergunta? Quero sim, né? A questão toda é a seguinte, né? O Santos, nesse período todo, ele vai ter esse tempo para se preparar e vai ter aí, a ideia foi assim no Palmeiras? Teve bom relacionamento o tempo todo nisso tudo? A gente sabe que também em alguns momentos teve aí algumas rusgas, enfim, vocês têm essa preocupação como lição, como aprendizado, né? Como a gente já falou, né? De uma primeira relação, em tentar deixar ainda mais afinado do que foi e evitar alguns problemas lá na frente, porque senão a parceria, quando tem choque, acaba sendo aquele casamento que está com problemas já. E é ruim para todo mundo, não é ruim para um lado só, é sempre ruim para todo mundo, né? E para todo mundo, inclusive para os torcedores, para o casamento, que você falou, é ruim para o marido, é ruim para a mulher, é ruim para os filhos, é ruim para todo mundo. Obviamente que a gente aprendeu, e eu acho que muito dos problemas estão pela novidade mesmo. Por mais que você lá atrás pensasse, quando você abre, você liga a chave e começa o dia a dia, você vai aprendendo, né? Então, o que a gente já sabe hoje, o que a gente não anteviu no passado, né? Falar que não sabia talvez seja um pouco forte, mas é deixar muito claro todas as relações, as negociações, as questões todas de uma forma muito, 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 muito transparente no contrato. O contrato, pela dinâmica que ele nasce através de uma relação imobiliária. O clube nos cede uma superfície por um prazo determinado e nós temos a obrigação de edificar essa superfície, gerir essa superfície, e na própria escritura da cessão da superfície, você redige toda a relação que vai ser dada. Então, imagina que você tem que redigir uma relação de 30 anos, você tem que antever muitas coisas. Então, você está perfeito. Assim, a gente aprendeu muita coisa. Eu acho que uma das preocupações que a gente tem que deixar claro sempre é o seguinte: o projeto só é bom. O projeto vai ser bom de qualquer jeito. Uma casa nova, moderna, bem feita, ela, com certeza, ela é boa, mas o projeto só vai ser espetacular se nós, mais o clube, estivermos de mãos dadas. Então, há 2 anos, pouco mais até, a gente, em relação ao Palmeiras, a gente teve uma reaproximação muito forte e hoje a gente está 100% alinhado nas preocupações do business, né? Obviamente, a gente sabe que nem sempre as situações que acontecem, elas são passíveis de serem encaminhadas sem nenhum tipo de ajuste. Ajustes acontecem. Imagina agora, numa pandemia como a gente está, quantos ajustes a gente tem que fazer? E essas coisas acontecem. Acontece de tudo, desde uma calamidade como essa que a gente está vivendo, até coisas menores. Por exemplo, vocês cobrem o futebol, poxa, vocês conhecem esse assunto tão bem. Calendário, né? Calendário é um bicho maluco, gente. Se a gente não tiver de braço dado, de mão dada forte, você não consegue gerir uma arena. Então, por exemplo, a troca do gramado natural
pelo sintético com o Palmeiras, mostra o quão de braços dados, de mãos dadas nós estamos. Porque o Palmeiras entendeu. Eu não quero que o Palmeiras saia em nenhum jogo. Mas com gramado natural, tinha todos aqueles impactos de eu não saber exatamente quando eu tenho a data disponível para fazer um show ou não. O show acabava impactando que eu tinha que trocar o gramado quando acabava o show. Então, tudo isso são aprendizados que a gente aprendeu e a gente sabe que com o Santos a gente vamos ter outros problemas, né? O segundo filho nunca é igual ao primeiro. O primeiro filho, os mesmos erros ele não comete. O primeiro é a experiência, né, coitado? Ô, Luiz, obrigado pela tua presença, cara. A gente tem um pouco mais de 2 minutos aqui, talvez tivéssemos mais assunto até. Mas eu agradeço muito por você ter atendido o Esporte por Esporte com toda a paciência e toda a educação. Obrigado, viu? Imagina, um prazer, obrigado vocês pela oportunidade. Mais para frente um pouco eu faço questão de voltar quando a gente tiver mais avançado para poder, quem sabe, até passar algumas imagens, explicar algumas coisas que é importante. Esse é um sonho que é construído devagarzinho, né? E as pessoas, e quando eu falo as pessoas, são todos que adoram o Santos, que vivem o Santos, todo mundo tem que participar disso. Então, quando a gente estiver pronto para estarmos juntos de novo, se vocês me permitirem, vai ser um prazer estar com vocês. Com certeza. Obrigado, viu, Luiz? Valeu, Vonei Lima. Obrigado pela participação. Valeu. Quem prazer, sabe, gente, Léo, né? Tudo bom. Quem sabe na próxima a gente não tem aí a W Torre, também o Luiz Volpato presente, né? E também alguém do Conselho Gestor do Santos Futebol Clube. A gente vai fazer a mesa redonda completa. Exatamente. Perfeito. Pode me convidar que eu venho com prazer, gente. Valeu, obrigado, prazer, Luiz. Viu? Obrigado, tudo de bom. Um abraço a todos. Encerramos aqui a entrevista com o Luiz, que é CFO lá da W Torre, que está tratando aí todas essas questões dos contratos do novo estádio da Vila Belmiro. Um abraço a todos. Tchau.